Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 23, né? A Bíblia nos relata um episódio onde Paulo e Silas, eles expulsam, né? Especificamente ali o apóstolo Paulo, expulsa um demônio, né? de uma jovem. Essa jovem, ela dava lucros, né, para os seus donos, uma vez que ela era escrava. E Paulo, então, ele teve o discernimento de que aquela mulher, muito embora ela dissesse todos os dias que Paulo e Silas eram homens de Deus, que estavam anunciando o evangelho, no entanto, Paulo teve o discernimento de que aquela mulher estava possuída, né, por um espírito maligno. Queridos, isso nos traz aqui, né, um alerta para todos nós. Devemos ter cuidado, né, com as artimanhas do maligno, com as artimanhas do inimigo, né? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, é contra potestades. Então, nós precisamos ter cuidado, né? E precisamos orar e pedir ao Senhor que nos dê o discernimento necessário para que possamos então combater, né, o inimigo das nossas almas. Paulo, ele não se levantou contra aquela moça, mas ele expulsou o que estava naquela moça, né? Isso nos traz assim uma lição. Muitas pessoas, talvez você já ouviu, né, alguém dizer assim: todos os caminhos levam a Deus, né? E isso não é verdade. Quando as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, só existe um caminho que leva o ser humano ao Senhor, né? Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né, a não ser por mim. Então, o único caminho que leva o ser humano a Deus, que leva o ser humano para uma eternidade perfeita, né, uma eternidade feliz, chama-se Jesus Cristo. Então não se iluda, né? Não se iluda achando que todos os caminhos levam a Deus. Jesus, ele nos traz um alerta ali no livro de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 13, onde Jesus fala sobre o caminho estreito e fala sobre o caminho largo. E Jesus, ele nos dá um conselho, que nós devemos entrar pelo caminho estreito e pela porta apertada. E Jesus disse que são poucas as pessoas que encontram esse caminho. São poucas pessoas que andam por esse caminho. E que caminho é esse? É exatamente ele. Ao passo em que ele disse que o caminho largo, que leva para a perdição, né? Muitos são os que andam por esse caminho. Muitos são os que encontram esse caminho. Por quê, irmão? Porque o caminho que leva para a perdição, ele é muito largo. E ele tem muitas... eu morei na roça há muito tempo, e lá o pessoal usa uma linguagem, né? Chama-se... o pessoal que mora na roça, né, chama de veredas, né? São atalhos, caminhos, né? Você tem um caminho e nesse caminho tem várias entradas, né? Vários atalhos. Só que Jesus é o caminho, né? E ele é a única entrada, né? Ele é o caminho estreito, é o caminho reto. E ele disse no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? O apóstolo Paulo disse no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo de número 20, ele disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então o apóstolo Paulo, né, compreendendo esta verdade, compreendendo, né, este ensinamento do Senhor Jesus, quando ele viu aquela moça que adivinhava, né, e que dava muitos lucros aos seus donos, o apóstolo Paulo então percebeu que aquilo era um demônio que estava, né, na vida daquela mulher, e ele expulsou aquele demônio. Irmãos, e nós precisamos estar preparados para sofrer retaliações do inimigo, né? Para sofrer ataques do inimigo. Por quê? Quando Paulo expulsou aquele demônio, a Bíblia diz que os donos se revoltaram. Se revoltaram por quê?
porque Paulo havia acabado com a fonte de renda deles, né? Paulo havia expulsado o demônio e aquela moça já não adivinhava mais, né? Então, Paulo, ele sofreu, nós conhecemos a história, não vou me aprofundar. Vocês conhecem, sabem que Paulo e Silas foram presos, apanharam, foram chicoteados, mas lá na prisão o Senhor usou tremendamente esses dois irmãos. A Bíblia diz que o carcereiro, ele se desespera quando o terremoto acontece, quando as portas da prisão se abrem em virtude do louvor que Paulo estava entoando junto com Paulo e Silas, em virtude da adoração, da oração e da adoração que Paulo e Silas estavam ali na prisão. E quando o carcereiro percebeu que as portas se abriram, que o cárcere ali, né, estava ali aberto, a Bíblia diz que ele pegou a espada e ele quis cometer o suicídio. Então o apóstolo Paulo grita para ele: não faça isso, estamos todos aqui. E a Bíblia diz que ele então leva o apóstolo Paulo para casa, leva Paulo e Silas para casa. Ele cuida dos ferimentos e ele pergunta para Paulo: o que faço? Né? O que eu devo fazer? Né? E aí Paulo disse: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, queridos, ande no caminho reto, que é Cristo, no caminho estreito, que é Cristo, e creia firmemente nas promessas do Senhor, que através das suas orações, através das suas intercessões, sua família será salva, seus filhos serão salvos, sua esposa será salva, seu esposo será salvo, seus parentes, né? E, queridos, creiam nesta verdade, creiam nesta palavra, né? Muitas vezes nós nos sentimos impotentes porque nós pregamos para a nossa família e muitas vezes a nossa família não nos dá ouvido. Então, eu dou um conselho aqui para você: ore ao Senhor, para que o Senhor levante homens, mulheres, que o Senhor levante pregadores para levar a verdade até a sua família, para que possa então alcançar a sua família, né? Eu lembro quando eu me converti, que eu pregava para o meu pai, ele disse para mim um dia: se você ainda pregar para mim, eu vou lhe dar uma surra, eu vou lhe bater. E aí eu entendi que eu só precisava orar pelo meu pai. E o ano passado, tem até um vídeo aqui, né, do meu pai. O ano passado meu pai partiu para Jesus. Mas antes dele partir, irmãos, uma semana antes, meu pai pediu perdão para todos os filhos. Meu pai aceitou Cristo como Senhor e Salvador da alma dele. E meu pai, então, foi salvo. Hoje está morando com Cristo. Então, creia nesta verdade. Creia na palavra do Senhor. Ande no caminho da justiça, que é Cristo. E com certeza, Ele vai abençoar a sua vida e vai salvar a sua família, que é mais importante, irmãos. O que é mais importante de tudo isso é alcançarmos a salvação das nossas almas e vermos nossos familiares sendo salvos e morando conosco na glória com Jesus. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão precioso. Pai querido, abençoe cada pessoa que viu esta mensagem. Que esta palavra, Senhor, possa edificar, Senhor, aqueles que ouviram. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém. E até o próximo vídeo.